Hoje em dia, essa questão da prova, o e-mail em si é uma coisa bastante valorizada, né? Tanto que já faz alguns anos os tabelionatos dispõem do serviço de ata notarial ou simples autenticação, eles abrem lá a página da internet, imprimem a cópia, autentique, é fiel. Aquilo passa a ter um valor bem forte, né? E isso no caso dos e-mails, mas se aconteceu alguma coisa num site, também o pessoal sempre indica para fazer print screen, né? Que é um botãozinho ali no teclado, print screen, que você aperta e depois pede para imprimir, vai imprimir o relatório da tela. O importante é assim, sofreu uma agressão pela internet, não apague isso na hora. Não terminar com a prova do que ocorreu. Se você quer procurar a polícia até para denunciar, o interessante é fazer um registro mesmo da delegacia. Inclusive, temos delegacias especializadas nisso. Em Porto Alegre tem também uma que funciona junto ao DEIC. E o importante é juntar tudo que tiver, não apague as provas. Né? Mas todas as provas que forem válidas, testemunhas, tudo isso. Daí, no segundo momento, se, por exemplo, não se sabe que acontece muito, né, de bullying ocorrido por pessoas anônimas, digamos assim, né? Como é que vamos reconhecer e ir atrás dessa pessoa? Bom, isso tudo é um segundo momento, mas tem condições de, através de ordem judicial, ir atrás e fazer uma quebra de sigilo junto ao órgão responsável. Deputado. Eu acho que a doutora Aline traz aqui informações muito preciosas, né? Eu acho que nós temos que nos apropriar, né, dessas situações todas que estão aí no nosso dia a dia, né? Ocorrendo o fato, já se sabe o que fazer, tem que ter documentos, enfim. Mas também o importante é que muitas vezes as vítimas, elas elas sofrem caladas, né? Elas acabam não extravasando, não levando o fato aos pais, aos professores, enfim, na escola não tem um local adequado onde ela possa recorrer. Em casa, os pais muitas vezes também não são afetos ao diálogo, não procuram compreender as suas crianças, enfim, eu acho que isso é algo também muito importante, né? Antes de chegar lá, no fato já consumado, que se procure criar esses canais para as crianças. Acho que os pais, eles têm que, ao notar alguma diferença do comportamento, né, dos seus filhos, que procurem saber deles, enfim, o que é que efetivamente está acontecendo e dar-lhes a devida orientação, né? Eu acho que também essa questão é fundamental. E depois do fato ocorrido, é claro que nós já temos aí instituições como a própria polícia, o Departamento da Criança e do Adolescente, né, que tem funcionado bem, a nossa polícia, e depois o judiciário, né? Enfim, tem etapas conforme o momento, né, do fato ocorrido e que deve ser tomadas esse tipo de providência. Mas eu ainda sou favorável àquela preventiva, né? Exatamente. A orientação lá no início. E quando falamos em orientação, eu lembro aqui do que é obrigatório num programa de televisão. Quando se traz os convidados, se expressa aqui seus títulos e afirma, declara. Fulano de tal, convidado, formação. Quando falamos fulano de tal, formação, aqui no caso específico, César Ferrazzo, nós dissemos professor, orientador. E existe, sim, uma diferença que precisa ser levada ao conhecimento de todos. A professora tem lá sua atividade. A orientadora tem outra atividade, mais abrangente. E por isso precisa ser definido claramente, aqueles que estão acompanhando este programa, qual a diferença e da necessidade da orientadora em todas as escolas. Com certeza. Inclusive, relevando
questões, assim, porque há um equívoco muito grande quando a gente, trabalhando com essa questão de múltiplas violências, e se aborda esta do cyberbullying, é preciso que se tenha consciência do equívoco que muitos pais incorrem quando eles acham que seus filhos estão protegidos dentro de suas casas, dentro de seu quarto, que é o seu kibbutz, ali eles fazem tudo. Não saem do quarto até para se comunicar com a própria família às vezes. Estão ligados na internet, passam horas na internet. E os pais tranquilos porque acham que ali eles estão seguros, estariam menos seguros na rua, estariam mais expostos fora do seu quarto e de sua casa. E este é o equívoco. Se eles não tiverem um olhar atento sobre o que seu filho está fazendo naquele quarto, com quem ele está se comunicando, quem são as redes que ele acessa. E para que ele possa fazer isso de uma forma correta, não é fiscalizando, invadindo a privacidade, mas sim dialogando, fazendo um canal de confiabilidade, que o filho possa conversar, possa se abrir, possa trocar ideias com os pais, independente da distância, né, da idade, dos interesses. E isso em casa, né, sempre atento, sempre aconselhando, sempre orientando. Agora, a orientação educacional na escola, ela deve promover com diretores, toda a equipe, principalmente com pais, que são os que mais precisam estar atento ao que seus filhos fazem, uma orientação sobre como interagir. Porque não é agir sobre, mas interagir, canal de comunicação. E essa orientação que os orientadores educacionais têm o compromisso de fazer nas escolas e orientar os pais que façam na família é não descuidar de sintomas, de situações que fogem ao que é normal, banalizando às vezes. Não, isto é da idade, isto é da evolutiva deles, é parecido com o avô, com o tio, o irmão. Quer dizer, não tem. A individualidade é uma característica e é um direito. E essa individualidade vai sinalizar para professores, para a escola como um todo e para a família, quando há algo que chame atenção. Então, se chamou atenção um comportamento diferente, isto deve ser levado em conta, precocemente. E uma recomendação inicial não pode ser feita de transferir o equipamento de internet para a área social da casa ao invés do espaço privativo. Já é um bom início, né? É um controle sem estar em cima, né? Acredito que sim. E até, se me permite complementar tudo isso que a dona Ceusa falou, eu acho muito interessante que fique registrado, porque acontece muito assim, de clientes que me procuram, é um pai e uma mãe diz, puxa, eu estou sendo demandado porque aconteceu tal coisa, que diz que o meu filho com 2 amiguinhos entraram no site de relacionamento tal e fizeram uma comunidade depreciando a professora, imagina que ponto chegamos, né? E essa série de situações, mas ele nunca fez nada, eu nunca vi ele mexer em site nenhum, ele está sempre quietinho no quarto. Puxa vida, o pai não está conseguindo participar, não está querendo participar, não está querendo se interessar, é justamente isso. Acho que o pessoal, até uma coisa antiga, mas muito interessante, que se faz às vezes... não quero parecer tia chata, mas, por exemplo, nas refeições, fazer as refeições juntos, né? Hoje em dia, assim, vai o adolescente, vai a criança, pega o seu cheeseburger, se enfia no quarto e fica na frente do computador comendo. E daí o pai saiu para fazer tal coisa, a mãe foi para a academia, foi trabalhar, não tem mais aquele contato familiar e até das pessoas, umas se interessarem pelas outras, o que está acontecendo no dia a dia, vivenciando. Isso tudo acaba influenciando, porque daí depois veio o cliente me procurar, eu não sabia.
Pois é, não sabia, só que está escrito lá no artigo 932 do Código Civil que os pais são civilmente responsáveis pelos atos dos filhos. Tu não sabia, vai pagar por isso, sabe? De uma forma ou de outra vai acabar, mas mais cedo ou mais tarde, tendo que assumir essa negligência, de certa forma, né? E esse abandono de regras e costumes que chamam antigos acaba proporcionando coisas que ao longo do tempo vão sendo descobertas. Recentemente foi divulgado que uma descoberta também, numa análise, numa pesquisa, mostrou que as crianças de hoje são mais fracas fisicamente que as crianças de ontem, deputado. Por quê? Porque as atividades são diferentes, são mais individuais e passivas, né? Com isso, não tem o espaço lúdico nas escolas, e em casa não tem a movimentação tão necessária para o desenvolvimento e que também aguça o apetite. As pessoas comem mal, se movimentam menos, são mais fracas e lá no final da vida certamente viverão pior, não é, deputado? É uma constatação, Batista. Mas eu ouvi aqui a Ceuza e a Aline estavam aqui pensando. Porque, na verdade, essas coisas, o cyberbullying, ele ocorre muito dentro do ambiente familiar, né? Dentro de casa, essa é a realidade. Hoje os jovens eles estão mais dentro de casa, estão mais envolvidos com essas questões cibernéticas do que no tempo passado em que estavam na rua jogando futebol, jogando bolita, enfim, a vida era diferente. E nós temos aí 2 grupos, né, aos quais tem que se ficar atento, né, que são aqueles que sofrem, que são as vítimas do bullying ou do cyberbullying, e aqueles que praticam também, né? Então, nós temos 2 grupos aí importantes que têm que se cuidar e que, no final das contas, ambos os grupos eles acabam sendo vítimas, sendo prejudicados também. Tá? Se o pai não cuida, às vezes a família acha, bom, mas o filho, ele é o líder, ele é que comanda, ele que está na frente das coisas, ele é um cara bacana, importante, e não dão bola, né, para aquilo que ele esteja fazendo no sentido de prejudicar outros. Às vezes até, não vou dizer que estimulando, mas até pode ser nesse sentido, né? Não toma nenhuma providência porque aquele não vai ter prejuízo nenhum. E, na verdade, ele vai levar aquilo para a vida toda, né? E ele pode levar esse comportamento da juventude para a sua vida adulta, né? Se tornar um antissocial, se tornar até um criminoso, né? Porque lá ele não teve esse acompanhamento e essa correção devida da sua família ou da escola. Então, esse é o agressor. E a vítima não tem dúvida nenhuma, né, de que leva muitos problemas, muitos traumas, né, para a sua vida adulta. Então, são 2 contingentes importantes de jovens e com os quais a gente tem que ter, e a família, muito especialmente, tem que ter uma grande preocupação. Nesse aspecto, eu acho que a gente poderia contribuir alertando sobre, digamos, um dos componentes que levam a essa situação. Poderíamos passar horas, porque a gente ainda não conseguiria abordar todas as questões que são fundamentais. Mas, no caso, tanto o agressor quanto a vítima, porque quem agride também já deve ter sido vítima, e o olhar tem que ser atento tanto para quem sofreu e para quem agrediu, porque ambos precisam de ajuda. Mas por que isso acontece? E nessa impressionante onda que está em todas as idades, inclusive na fase adulta? Porque há uma situação que não foi gerada na formação de promover que todo indivíduo possa ter sua autoestima desenvolvida, a sua autoimagem favorável, e principalmente a autoconfiança, porque esses 3 componentes vão criar no indivíduo o que se chama de resiliência. Resiliência é a capacidade que todo indivíduo tem de superar situações traumáticas, situações conflituosas. Então, quando se desenvolve essa resiliência com autoestima,
Não é só dizendo que tu tem que ter, não, tem que favorecer que ele sinta, que ele perceba nele. E aí